Finanças do Goiás Esporte Clube. Como que uma permanência na Série B por mais uma temporada pode levar o Goiás em uma das piores crises da sua história. No vídeo de hoje, irei trazer aqui informações a respeito das dívidas atuais do time esmeraldino, o faturamento, essa comparação, quanto que o Goiás ganha jogando na Série A, quanto também a Série B, falar a respeito também desses investimentos que a Arena da Serrinha ainda precisa ser finalizada nas próximas temporadas, qual o prognóstico aí também, caso o Goiás suba para a Série A, realmente consegue fazer um time competitivo visando as próximas temporadas. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje, falando um pouco mais sobre a grana do Goiás atualmente, como está a situação dentro do time esmeraldino. Antes de começarmos, eu peço aí para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal. Eu irei começar o vídeo de hoje, falando um pouco aí a respeito das dívidas do Goiás Esporte Clube nas últimas temporadas, que infelizmente só vem crescendo principalmente por conta de más gestões. A última, do Marcelo de Almeida, com toda certeza uma das piores aí da história do Goiás. Isso porque o ex-comandante esmeraldino, ex-presidente do Goiás, conseguiu endividar bastante o time esmeraldino, tanto nas temporadas de 2020, até mesmo em 2019, quando o Goiás foi bem, realizou grandes vendas, o Goiás ainda terminou o ano no vermelho. Irei trazer aqui também um pouco a respeito de um fundo de caixa que o Goiás tinha e acabou sendo zerado para essas temporadas. Hoje a dívida do Goiás a longo prazo é mais ou menos na casa de 50 milhões de reais. E as dívidas que tinham aí que ser pagas nessa temporada de 2021, cerca de 31 milhões de reais, que foram já acordadas. O Paulo Rogério Pinheiro já falou sobre isso em algumas entrevistas. Do Goiás hoje está pagando mais ou menos 1 milhão e 400 mil reais só de dívidas da última temporada, que era aí ou de jogadores, alguns fornecedores, enfim, o Goiás que quase perdeu 2 partidas, não foram relatadas quais delas, por WO na temporada passada, jogando a Série A por falta de dinheiro, algo realmente que não condiz com a história do Goiás, que sempre foi um time muito bem organizado, nunca chegou a dever nesse nível assim de realmente perder jogos, algo quase que inacreditável e inaceitável para nós torcedores esmeraldinos. Essa dívida está sendo paga, desses 31 milhões de reais a curto prazo. O Goiás conseguiu parcelar ela mais ou menos em 2 temporadas, ou seja, vai pagar agora em 2021 e também em 2022, esses que beiram na casa de 1 milhão e 400 mil reais, algo até mesmo maior do que é a folha salarial do Goiás hoje. Para a Série B, o time esmeraldino paga aí na casa de 1 milhão e 200 para o seu elenco. Então, assim, inacreditável o tanto que a gente poderia ter um time muito melhor do Goiás, com 3 milhões praticamente de folha salarial mensal, se não fosse por essas dívidas aí da gestão passada. Realmente inaceitável uma situação dessa. Em dívidas de longo prazo, que é algo que praticamente todo time do futebol tem, o Goiás tem aí cerca de 51 milhões de reais de dívidas a longo prazo, algo que subiu bastante em relação à temporada de 2019, que era de 39 milhões de reais, em 2018 31 nas dívidas de longo prazo. Se a gente comparar até 2017, o Goiás não tinha, perdão, até 2018 o Goiás não tinha nenhuma dívida a curto prazo. Para 2019, esse valor subiu para 3 milhões de reais, algo bem tranquilo, mas para 2020, essa dívida aí em 2020 subiu para 31 milhões de reais. O Goiás saiu de 3 para 31. É realmente assim inexplicável como que faz uma gestão tão ruim como fez aí o Marcelo de Almeida, os outros diretores aí do Goiás. Realmente parabéns por ter endividado o Goiás dessa forma, de 3 milhões para 31, realmente inacreditável. Ainda não é tão preocupante se você comparar com os outros times, como por exemplo, o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo, tem dívidas aí que beiram até na casa de 1 bilhão de reais. O Goiás está bem tranquilo, até mesmo o próprio Bahia, que é um time bem estruturado hoje na Série A, também passa por alguns problemas assim financeiros. Isso porque o time baiano deve ir na casa de 260 milhões de reais, algo bem grande, Se comparar aí do Goiás, que é mais ou menos, se considerar que esse ano praticamente essas dívidas de curto prazo já estão quase que todas pagas, o Goiás tem mais ou menos cerca de 60 milhões de reais para pagamento de dividendos futuros. Isso mostra o quão é importante subir para a Série A na temporada de 2022. Isso porque na Série B o Goiás ganha aí 8 milhões de reais da Globo por suas exibições aí no Premier, esse acerto com pay-per-view, além dos pagamentos aí, dos impostos que acaba descontando bastante nesse valor final. Também temos os assinantes do pay-per-view que pagam aí, uma pequena parcela direta ao time esmeraldino, mas não chega a ser uma receita muito significante pelo lado do Goiás, não. Ou seja, na Série B,
8 milhões de reais. No ano passado, o Goiás ganhou 34 milhões só da emissora carioca, ou seja, no acordo da Globo com o Goiás jogando a Série A, foram 34 milhões de reais pagos ao time esmeraldino. Isso se o Goiás tivesse permanecido na Série A para essa temporada, já teria ganhado mais 11 milhões de premiação do Campeonato Brasileiro. Isso porque, né, o Goiás foi rebaixado, os 4 últimos colocados não recebem bonificação por sua participação no Campeonato Brasileiro, só a partir do 16º, que já recebia aí 11 milhões para o primeiro trimestre já de 2021, ou seja, já conseguiria controlar muito bem essas dívidas iniciais da temporada. Então, hoje eu não consegui confirmar exatamente como que está o valor aí da Rede Globo para o pagamento dos times de exibição. Deve beirar mais ou menos nessa casa de 34 até 40 milhões de reais para equipes aí como o Goiás, né? Então, essa diferença também do faturamento, o Goiás que tem essas dívidas para serem pagas na próxima temporada, ainda agora em 2022, precisa sim jogar a Série A do Brasileirão para conseguir uma receita maior de público, sem falar nos patrocinadores, né? Isso não precisa nem se comparar o valor pago aí no Master, até mesmo aqui na gola da camisa, tem nem comparação você jogando uma Série A com uma Série B. Além disso, hoje o Goiás, mesmo com pouco dinheiro para a Série B, conseguiu fazer um time muito interessante. Obviamente a gente não tem o melhor elenco, mas de jogadores titulares conseguiu manter, por exemplo, o goleiro Tadeu e o David Duarte, que para mim são os melhores das suas posições aqui na Série B. Também trouxe bons jogadores como o Apodi pelo lado direito do campo. No meio de campo também o próprio Felipe Bastos, o Elvis, que são jogadores caros, né, dentro aí de um cenário de Série B. Além do ataque, temos aí o Aleph Manga, o Nicolas, o Wellington, enfim, trouxe sim jogadores interessantes, mas hoje eu não vejo o Goiás continuando para a Série B do ano que vem e ainda assim brigar pelo acesso como fez nessa temporada. Basta você lembrar, por exemplo, em 2016, em 2017, que o Goiás era um dos favoritos para subir, brigou o campeonato inteiro para não cair e só lá em 2018 ainda conseguiu uma campanha de recuperação no segundo turno e voltar para a Série A. Se o Goiás não tivesse voltado naquele ano, hoje a situação com toda certeza estaria ainda muito mais crítica e, por exemplo, hoje o Goiás permanecendo na Série B, ficaria mais difícil você fazer uma campanha para subir da Série B para a Série A, já que, por exemplo, o Vasco, o Cruzeiro estão ainda encaminhando para permanecer na Série B e outras equipes gigantes do Brasil, lá da primeira divisão, né, como o Grêmio, o próprio Santos beirando ali a zona de rebaixamento. Para mim o Grêmio eu acho que vai sim cair, você jogar uma Série B com esses 3 gigantes, né, o Vasco, o Cruzeiro e o Grêmio, além das outras equipes tradicionais que podem vir a permanecer. Se a gente olhar hoje dentro do G4, permaneceria aí de fora o CRB, que é uma equipe que dá muito trabalho, o próprio CSA, o Guarani, a Ponte Preta, também outras equipes que podem vir ser rebaixadas, né, da Série A para a Série B, como o Sport. Então ia ser uma Série B muito difícil se você comparar em relação à permanência na Série A. E obviamente todos os times que subirem, né, da Série B para a Série A, o primeiro pensamento é permanecer na primeira divisão. Então tanto o Curitiba, o Avaí, o Botafogo e o Goiás iriam se brigar contra o rebaixamento, na teoria, e as outras equipes que permaneceram, como por exemplo hoje tem o Cuiabá, o América Mineiro, o Juventude, o Atlético Goianiense, o próprio Bahia se conseguir escapar. Então assim, são 9, 10 equipes brigando por essas 4 vagas iniciais, enquanto na Série B a gente já teria 3 gigantes praticamente assim como favoritaços, né, para a Série B. Obviamente o futebol não é estatística, não é sempre o óbvio que dá certo, mas novamente, assim como nessa temporada eu já falava isso, é muito mais fácil o Goiás subir para a Série A e conseguir fazer uma campanha ali aceitável de permanência na primeira divisão do que ficar na Série B, esses times aí gigantes cada vez caindo mais e tendo que fazer essas campanhas assim ainda mais sofríveis na segunda divisão, sem comparar, né, a moral esportiva, os patrocinadores, enfim, em relação ao endividamento. Nessa questão ainda da receita do Goiás, o time esmeraldino tinha um pequeno fundo de caixa nas últimas temporadas. Isso mesmo, em relação às luvas que pegou ainda da Rede Globo em 2016, que foi 40 milhões de reais para a temporada, o Goiás sempre foi guardando essa grana. Em 2016, o Goiás tinha 38 milhões desse valor que pegou com a Rede Globo. Em 2017, já diminuiu, foi 31 milhões. Em 2018, 19 milhões. Em 2019, desse valor total, só tinha 10 milhões. E agora, no início de 2020, desses 40 milhões de reais que o Goiás pegou da Globo, guardou no bolso ali para resolver problemas, pagar uma outra coisa, o Goiás só tem 51 mil reais. Realmente assim, inacreditável, não se sabe para onde foi esse dinheiro. Muita gente pode questionar que foi para o estádio da Serrinha, mas não foi não.
Isso porque a grana investida na Serrinha, em maior parte, foi das transferências de jogadores que saíram do Verdão, como por exemplo o Eric, o Bruno Henrique, agora o Michael, parte também, por exemplo, do Léo Senna. Essa grana sim está sendo investida dentro do estádio da Serrinha. O único jogador que o Goiás vendeu e meio que pagou em umas contas foi o Carlos Eduardo, quando foi negociado lá com o futebol do Egito, ainda na temporada de 2018. Mas o restante, essa grana aí da Serrinha também o Goiás já garantiu, o Paulo Rogério Pinheiro, os outros presidentes também, que não iria tirar um centavo do futebol para investir na arena. Hoje o Goiás já tem sua Serrinha ali muito bem estruturada. Eu acho que assim, para realmente finalizar ela como arena, vai só esperar os naming rights, né, uma empresa aí adquirir os naming rights da praça esportiva, aí sim finalizar por completo o estádio do Verdão. Então, em relação à Serrinha, não precisa o torcedor ficar preocupado. O Goiás não vai deixar de investir no futebol para terminar a arena e muito menos vai deixar ela parada, até mesmo porque essas negociações aí dos naming rights está assim muito bem encaminhada. A gente deve ter um posicionamento sobre isso até mais ou menos no máximo no meio do ano que vem, tá bom? Então, essas são as questões do Goiás para a próxima temporada, ainda continuar esse pagamento. Obviamente, ano passado, com essa pandemia, atrapalhou bastante a gestão aí do clube, mas que já vinha sendo um trabalho aí mal feito. Pelo menos, como eu disse, nem se compara as situações da dívida hoje do Goiás com as outras equipes, mas além disso também o Goiás não deve nenhuma instituição financeira. Das suas maiores dívidas realmente são trabalhistas, ou seja, com jogadores ou fornecedores do Goiás nas últimas temporadas, além aí fiscal e outros que deve ser aí também de outras dívidas dentro do clube, mas não deve nenhuma instituição financeira ou investidor, nem nada do tipo. Então realmente é quase que uma situação luxuosa se você comparar, né, as outras equipes aí super endividadas do futebol brasileiro. É muito importante, como eu disse, o Goiás precisa sim voltar para a Série A. Para o ano que vem, se o Goiás permanecer na Série B, eu vejo o time sendo montado ainda com jogadores inferiores do que tivemos nessa temporada. Então, eu acho que sim, e com os outros times gigantes também caindo para a Série B, a situação pode complicar bastante pelo lado esmeraldino. Hoje eu vejo, por exemplo, o Goiás subindo para a Série A, pegando essa receita da Globo, patrocinadores, torcida, permanecendo mais um ano na Série A. Já em 2023 a gente teria um time totalmente equilibrado, já com uma grana aí no bolso, até mesmo o estádio da Serrinha já bem encaminhado com os naming rights. Acho que o Goiás conseguiria trilhar um caminho bem seguro, como por exemplo vem fazendo hoje o Bahia, o Ceará e o Fortaleza, que já são equipes assim bem consolidadas no futebol brasileiro. E se a gente olhar para o lado, né, vemos aí o Atlético Goianiense também, que mesmo muito modesto faz uma gestão excelente com o Edson Batista. Time já do Atlético Goianiense indo para 3 anos consecutivos na Série A, já fazendo uma gestão muito interessante. Então eu acho que esse é o caminho. O Goiás precisa demais subir nessa reta final, permanecer mais um ano na Série A. Aí sim, 2023, dá pra gente pensar num time mais organizado, buscar aí campanhas melhores tanto no Brasileirão, Copa do Brasil, algo muito fundamental. Por isso mesmo, eu acho que a diretoria vai investir pesado nessa reta final da Série B em premiações, porque realmente faz uma diferença gigantesca você jogar a Série A e a Série B, não só do lado esportivo, que já fica muito claro, né? Uma coisa é você jogar contra os gigantes do Brasil, outra você tá aí numa divisão inferior, né? E além, claro, da questão financeira que pega bastante pelo lado do time esmeraldino, que vive uma das suas piores crises da história. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo também, se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário a respeito dessas questões aí do time esmeraldino, qual a melhor solução para o Goiás. Até já gravei um vídeo sobre os naming rights do estádio da Serrinha, vou deixar aqui no final também, e outro a respeito do clube empresa, se seria uma boa situação para o Goiás, né, nessa situação que se encontra atualmente. Aqui quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!